E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um videozinho no canal. Vídeo rápido aqui, um comentário rápido sobre os jogos de ida das quartas de final da Europa League, beleza? Que teve bastante coisa legal acontecendo. A Europa League nessa temporada tá simplesmente fantástica, beleza? Primeiramente, assim, só uma passada pelos resultados da Conference, né? Infelizmente eu não consigo assistir a Conference porque os jogos são no mesmo horário da Europa League, então você tem que escolher entre uma das duas e a Europa League é prioridade. Mas tivemos aqui nas quartas de final, na ida das quartas, né? O Victoria Pilsen empatou com a Fiorentina, o Olympiacos venceu o Fenerbahçe, o Aston Villa venceu o Lille e o Bruges venceu o PAOK, cara. O Aston Villa, ele, pra mim, é o confronto mais interessante aqui. Dois times muito bons, né? O Lille da Ligue 1, o Aston Villa da Premier League. E o Aston Villa fez uma vantagem mínima ali, então o confronto ainda está bastante aberto. O Lille, para mim, tem totais condições de buscar um empate ou uma reviravolta no jogo da volta, beleza? Então tá aqui os jogos de ida da nossa simpática Conference League, que a gente só consegue assistir a final, né? Porque é o único jogo que passa isolado, né, num dia ali que só tem ele. Agora indo para o que realmente é pesado aqui, que é a questão da Europa League, né, cara? Tivemos quatro jogos aí, quatro grandíssimos jogos, começando pelo Benfica contra o Olympique Marseille, jogo na Luz, jogo de ida, e o Benfica conseguiu fazer uma vantagem mínima também contra o Olympique Marseille, cara. Um jogo que apesar do Benfica jogar em casa, do Benfica, na minha opinião, ter jogadores até melhores do que o Olympique Marseille, o jogo acabou sendo bastante aberto, né, cara? O Benfica chegou a abrir 2-0 ali, né? O primeiro gol com o Rafa Silva no começo. O Rafa Silva que tá fazendo uma temporada fantástica, são mais de 30 participações em gols dele na temporada. E no segundo tempo, o David Neres e o Di Maria combinaram para uma jogadinha muito boa ali. O Di Maria passa pro Neres, o Neres avança, devolve pro Di Maria e ele chapa pro gol. 2-0 era uma boa vantagem, mas aí o Benfica cometeu o mole, né, de deixar o senhor aqui, Pierre-Emerick Aubameyang, sair na cara do gol, né, recebeu um passe muito bom do nosso querido Azedine Onari. Quem lembra do Azedine Onari? Foi destaque na Copa do Mundo. Recebeu um passe do Onari, saiu na cara do gol e o Aubameyang não perdoou, ele acabou fuzilando. Com esse gol aqui, cara, o Aubameyang chegou aos 10 gols na Europa League desta temporada. Ele é o primeiro jogador das competições europeias desta temporada que chega a 10 gols. Então, por exemplo, o artilheiro da Champions atualmente é o Harry Kane, tá com 7 só. Então, só entre aspas, né? Porque, pô, é a Champions. Então, o Aubameyang aí é o grande artilheiro das competições europeias em 2023-24. Ele também é o maior artilheiro da história da Europa League, tá? Ele tá com 34 gols na Europa League. Ele ultrapassou o Falcão Garcia recentemente, que era o maior artilheiro. Agora ele, você tá vendo aqui, o Aubameyang já jogou bastante na Europa League, né? São 59 jogos. Foram 14 gols pelo Arsenal, 8 pelo Borussia Dortmund, 10 com o Olympique Marseille, que é onde ele está agora, e 2 até com o FC Barcelona, que ele teve uma passagem bem curta, né? Você tá vendo aqui, ele tem bem mais gols na Europa League do que na Champions, né? Precisamente o dobro, né? Foram 17 gols marcados na Liga dos Campeões para o Aubameyang e 34 na Europa League. O jogo em si, como você pode ver aqui pelo gráfico do Fotmob, foi bem aberto. A maior parte do tempo era o Benfica que estava atacando, até porque o Benfica estava jogando em casa, mas o Olympique Marseille também conseguia dar suas chegadas ali, inclusive depois do gol do Aubameyang, que diminui. O Olympique Marseille ainda tem uma possibilidade ali de empatar, né? Tem uma falta bem perigosa com o Aubameyang. Você tá vendo aqui que o número de finalizações foi parecido, né? O Olympique Marseille até chegou a finalizar mais do que o Benfica no jogo, embora o Benfica tenha finalizado mais na direção certa do gol. Acho que esse confronto aqui tá muito, muito, muito aberto, porque eu acho que o Benfica tinha tudo para ter um time bem melhor que o Olympique Marseille a essa altura, porém não tá sendo uma temporada tão boa do Benfica, né? Inclusive uma coisa que eu até esqueci de falar, que no lance do gol do Aubameyang, nosso querido Antônio Silva acaba falhando, né, cara? Ele tinha totais condições de interceptar o passe do Onari, mas acaba indo bem mal no lance. Até um pouco preocupante essa temporada do Antônio Silva, cara, porque ele surgiu muito bem na temporada passada e nesta daqui não tá indo bem, cara. Não tá sendo uma boa temporada do Antônio Silva. Não sei se eu tô pegando no pé dele, se eu tô exagerando. Os torcedores do Benfica aí, que tiver alguém assistindo, pode comentar melhor. Mas é isso, jogo muito, muito aberto e um jogo que ficou com uma cara meio que de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, né? Porque o Benfica poderia ter saído com 2-0, dois gols de vantagem, uma vantagem muito boa, mas acabou tomando um gol ali e agora vai com uma vantagem mínima pro Velodrome, que não é nada fácil de jogar lá. Tivemos também aqui Milan e Roma, um clássico italiano aqui nas quartas de final, um jogo entre duas equipes
que estão em um bom momento da temporada. O Milan vinha de 7 vitórias consecutivas ali. Era a primeira vez desde 2004-05 que o Milan chegava a 7 vitórias seguidas na temporada. E a Roma também deu uma melhorada grande com o De Rossi no comando, né, cara? Tanto que tá aí disputando uma vaga na próxima Liga dos Campeões, está muito forte na Europa League. Todos os jogadores praticamente melhoraram de rendimento. Você pega aqui, Lukaku tá jogando bem, o Dybala nem se fala, o Paredes, o Cristiano Pellegrini, o Mantini que tá aí metendo gol a rolha, até o nosso grande El Charal e o Faraó aí voltou a jogar muitíssimo bem. Então é um momento iluminado da Roma, cara, que conseguiu um resultado gigantesco, né? Venceu o Milan no San Siro, um jogo que era pro Milan fazer o resultado ali, porque depois vai jogar no Estádio Olímpico de Roma, que não é fácil, mas acabou perdendo. Gol de cabeça do Mantini ali no começo do jogo, inclusive, cara. O Mantini já tinha decidido o derby contra a Lazio, né, no fim de semana com gol de cabeça, e aí, pimba, alguns dias depois, de novo, ele decide um jogo importante com gol de cabeça. É muito forte pelo jogo aéreo. O Milan ainda pressionou bastante ali em busca do empate, teve até algumas chances de marcar. O nosso grande aqui, ó, Villa, fez um grande jogo. Você vê aqui que ele tá com a maior nota do jogo, fez algumas defesas bem importantes. Quem lembra dos Villa da época do Benfica, né? Acho que um lance que sempre me recordo quando eu olho para os Villa, cara, é o da temporada 2017-18, em que o Benfica enfrentou o Manchester United na fase de grupos e o Villa protagonizou um lance bem bizarro em que a bola vai na direção do gol, ele encaixa a bola, mas ele acaba entrando dentro do gol e aí o Benfica tomou o gol. É um lance bem esquisito. O Villa era bem jovem naquela época, de qualquer forma, tá fazendo uma grande temporada agora pela Roma. Acho que uma das melhores chances, cara, que o Milan teve foi logo no finalzinho ali do jogo. O Chukwueze, que entrou depois do jogo, aqui, ele faz uma jogadaça pela direita, dá uma canetinha, passa, vai levando na linha lateral, aí ele só rola pro Giroud chegar batendo, mas o Giroud pega muito embaixo da bola e acaba acertando a trave, cara. Seria o gol de empate do Milan no finalzinho do jogo. Você vê aqui que o jogo foi razoavelmente aberto, aqui no final deu mais Milan, porque o Milan estava pressionando pelo empate, teve algumas chances muito boas aqui, mas não conseguiu empatar o jogo e agora vai enfrentar a Roma fora de casa no jogo da volta, precisando correr atrás do resultado. Outro cara que eu quero elogiar bastante é o Reinders, cara. Acho que deve ter sido o melhor em campo do Milan no jogo. Esse meio-campista aqui é muitíssimo bom jogador. Vários jogadores do Milan estão jogando muito bem, né, cara? O Pulisic está vivendo a melhor fase da carreira. O Rafael não, nem se fala, esse aqui tá sempre jogando bem. O Giroud, que é um jogador, para mim, bem subestimado, mas dessa vez eles acabaram se dando mal. E a Roma, que chegou na final da Conference League na temporada 2021-22 e foi campeã, chegou na final da Europa League na temporada passada e foi vice, agora tá aí com muitas chances de chegar pelo menos à semifinal da atual Europa League. A Roma tá construindo uma história europeia bem interessante. Depois tivemos aqui o Bayer Leverkusen vencendo o West Ham, né, cara? O Bayer Leverkusen, o grande time da temporada 2023-2024. Um time que nesse fim de semana tem tudo aí com uma vitória simples para confirmar a conquista da Bundesliga. O que deve acontecer, né? Não deve fugir desse script. Teve um jogo bem enroscado contra o West Ham, cara, porque você sabe como é o West Ham, né, cara? Treinado pelo David Moyes, um grandíssimo terrorista do futebol, armou ali o time para fazer uma retranca fenomenal. E essa retranca, por muito tempo, deu certo, cara, porque o Leverkusen até teve algumas chances de gol ali no começo do jogo, parou no Fabianski, que fez algumas boas defesas, mas a maior parte do tempo o Bayer 04 não estava conseguindo imprimir aquele seu futebol envolvente que a gente vê na Bundesliga, que eles passam por cima das equipes. Só que você sabe como é o Bayer Leverkusen, né, cara? Você nunca pode descartar que eles vão conseguir buscar o resultado, porque é um time incansável, um time que tem uma mentalidade de ferro. Então, mesmo que o jogo esteja se caminhando para o fim, eles seguem pressionando, seguem martelando até conseguirem um gol que precisam. E conseguiram, né, cara? O gol do Hoffman sai aos 83, no minuto 83. Uma cobrança de escanteio, tem um bate e rebate ali, a bola sobra pro Hoffman. Ele pega muito bem a bola passa por um quintilhão de pernas ali. Foi sorte, né, que a bola não pegou em nenhuma perna ali, foi de certinho para dentro do gol. E o Leverkusen abriu o placar. E pouco tempo depois eles ainda têm mais uma chance com o Jonathan Tah ali na área, que ele finaliza, tiram em cima da linha. Mas o West Ham não conseguiu impedir o segundo gol, o gol do Bonifácio, que já vem nos acréscimos. Bonifácio. O cruzamento ali da esquerda para a direita, o Bonifácio aparece no segundo pau e cabeceia
muito bem. O Boniface aí que ficou quase, sei lá, 4 meses parado por causa de uma lesão séria muscular. Um jogador que estava jogando demais no primeiro semestre. Acabou não fazendo falta, porque mesmo sem ele, o Leverkusen seguiu vencendo. Seguiu vivo em todas as competições e vai vencer a Bundesliga agora. Mas ainda assim é um excelente jogador, um baita reforço para o Leverkusen nessa reta final da Europa League, né? Vão precisar dele para serem campeões. O Leverkusen fez uma boa vantagem, 2-0, chegou aos 42 jogos de invencibilidade na temporada, uma parada bizarra. Se eles não perderem o próximo jogo, eles vão atingir um recorde histórico, que talvez eu faça um videozinho aqui no canal para falar sobre, se vocês quiserem. E agora precisa defender essa vantagem em Londres, né, cara? O West Ham já tem um desfalque importantíssimo pro jogo da volta, que é o Lucas Paquetá, que é o melhor jogador do West Ham, e ele tomou cartão e está suspenso por acúmulo de cartões. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia de como esse time terrorista do West Ham, do David Moyes, sem o Paquetá, vai conseguir buscar uma reviravolta, meter um 3-0, um 2-0 para acabar com a invencibilidade do Bayer Leverkusen e se classificar na Europa League. Seria uma parada simplesmente épica, surreal. Acho que não vai acontecer, acho que o Leverkusen vai conseguir passar para a semifinal. E por fim tivemos o Liverpool recebendo a Atalanta, né, que foi o jogo chocante da rodada, com a Atalanta em Anfield metendo 3-0 no Liverpool. Essa aqui é a maior derrota da história do Liverpool em Anfield em competições europeias, né? Ela iguala outras duas derrotas. Em 2014 o Liverpool tomou um 3-0 em casa. E na temporada passada, temporada 22-23, o Liverpool tomou um 5-2 do Real Madrid em Anfield, né? Que também são 3 gols de diferença. E eu acho que aquela dá até para ser considerada a maior, já que foram 5 gols tomados com 3 gols de diferença. Então, em termos de diferença de gols, essa aqui é a maior derrota do Liverpool, igualada com outras duas em casa, em competições europeias, aí repare. E no espaço de um ano, né? No espaço de um ano, ele toma o 5-2 do Real Madrid e agora esse 3-0 da Atalanta. E aí vamos tentar entender o contexto aqui do jogo. Os gols foram marcados pelo Scamacca, um doblete. Scamacca, que é ex-jogador do West Ham, né? Acabou não conseguindo se dar bem no West Ham, mas está muito bem na Atalanta. E do Passalit também está fazendo uma temporada muito boa. O Liverpool não entrou com o seu time máximo, né? Não entrou com força máxima, poupou alguns jogadores. Ainda está sem o Alisson, tá machucado já faz tempo. Entrou ali com a linha defensiva com o Jonathan, com o Joe Gomes, com o Konaté, com o Van Dijk, com o Tsimikas, meio campo com o McAllister, o Wataru Endo e Curtis Jones, e o ataque com o Elliot, Davi Nunes e Gakpo. Quem que estava poupado aqui, se a gente for pegar o banco de reservas? O Conor Bradley é quem vem sendo o lateral direito titular, já que o Alexander-Arnold passou a maior parte do tempo lesionado, estava fora. O Gravenberch também poderia ser uma opção ali, mas acho que ele também não costuma ser muito titular. Poderia ser ele ou o Curtis Jones, sinceramente, entre os dois. Acho que o Jones está até um pouquinho à frente. Como eu falei, estão sem o Arnold, muitos jogadores lesionados aqui. Alisson Becker fora também. Depois acabou entrando ali no segundo tempo o Robertson, que é titular da lateral esquerda. Ele começou o jogo com o Tsimikas e o Robertson entrou. O Szoboszlai, que é titular no meio-campo, começou no banco, entrou na segunda etapa. O Mohamed Salah, não preciso nem dizer, é o melhor jogador do time, começou no banco, entrou na segunda etapa. O Luiz Dias, que também é titular, começou no banco, entrou na segunda etapa. E o Diogo Jota, que vinha sendo titular antes de se machucar, né? Retornou agora há pouco e também entrou no segundo tempo. Então, você pode dizer aqui que ele começou com 5 jogadores que poderiam ser titulares no banco de reserva. Isso é praticamente meio time, né, cara? É meio time de linha que ele começa, além dos desfalques por lesão, né? Por exemplo, o Alisson é o goleiro titular. O Keller é quem vem jogando e até vem cumprindo bem o seu papel, mas falhou, né? O primeiro gol da Atalanta, o gol marcado pelo Scamacca, a finalização sem muita dificuldade para a defesa, e a bola passa embaixo do Keller, ele aceitou totalmente, foi uma falha grotesca. Então, queira ou não queira, é um jogador que acaba fazendo falta. O Trent Alexander-Arnold, que geralmente é o titular absoluto, também vem sofrendo com muitas lesões, não conseguiu jogar ali. Então, além dos desfalques, o Klopp também poupou muitos titulares e acabou pagando o preço. E aí, primeiramente, tem que entender, né, cara? Por que ele poupou tantos titulares?
A temporada da Premier League é excruciante. O Liverpool está numa disputa bizarra com o Arsenal e o Manchester City e precisa dos jogadores 100%. E aí é a hora que você tem que priorizar, né? Porque geralmente assim, se chega nesse momento da temporada e o Liverpool não tem mais chances de ser campeão da Europa, da Premier League, é óbvio que ele iria poupar os jogadores na Premier League para jogar com força máxima na Europa League. Isso é evidente. Ou então, se ele fosse o líder da Premier League disparado, com 15 pontos de vantagem, sei lá, fosse o caso do Leverkusen lá na Bundesliga, ele também iria poupar na Premier League, porque não faria diferença ter um tropeço na Premier League. Não é o caso. O Liverpool nesse momento está com 71 pontos na Premier League, empatado com o Arsenal em pontos, perdendo no critério de desempate, que é o saldo de gols. Então o Liverpool simplesmente não pode tropeçar de forma alguma na Premier League. Precisa vencer todos os jogos daqui até o final, se quiser ter uma esperança de ser campeão. E aí, entre as duas, ele acabou priorizando a Premier League. Para jogar com força máxima no fim de semana, ele preferiu poupar jogadores no jogo da ida das quartas de final da Europa League. E assim, cara, o Liverpool poderia ter tido mais sorte nesse confronto, né? Quando o jogo estava 0 a 0 ainda. O Harvey Elliott acertou uma bola que ela pega no travessão e depois pega na trave, né? Foi muito azar ali. Também teve outras jogadas ali que o time teve chance de fazer um golzinho. No segundo tempo, quando o Salah entra, ele finaliza uma bola ali que o Moço faz a defesa. Mas não tem como você não associar, né, cara? Entrou com metade da força máxima, muitos jogadores titulares poupados, e acabou perdendo de 3 a 0 para o Atalanta. Acho que se o Liverpool começa com um time 100% titular desde o começo, o destino poderia ter sido outro. Poderia perder para a Atalanta mesmo assim? Poderia. A Atalanta é um bom time. Embora já tenha vivido melhores momentos nessa temporada, ainda assim é um bom time, isso é fato. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O Liverpool começou com muitas reservas, acabou tomando 1 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, eu falei, né, que o cara falhou no primeiro gol. No segundo tempo, cara, o segundo gol do Scamacca é um gol bizarro, porque o Scamacca aparece completamente sozinho na área, né? Um cruzamento ali da direita para a esquerda. Não tem absolutamente ninguém marcando o Scamacca. Foi uma desatenção bizarra da defesa do Liverpool. E o terceiro gol é uma falha do Szoboszlai, né, cara? O Szoboszlai ali saindo, jogando pelo meio campo, dá uma pichotada, entrega a bola. O jogador da Atalanta finaliza, o Keller dá o rebote e o Pasalic chega completando. Nem vou dizer que esse rebote foi falha do Keller, porque a finalização era muito de perto. Então é difícil ali para o goleiro não dar rebote. E assim o Liverpool acabou tomando 3 a 0 e ficando virtualmente de fora da Europa League. Qual é o cenário? Agora, o Liverpool precisa vencer a Atalanta por 3 gols de diferença em Bérgamo se quiser levar o jogo para a prorrogação. Ou por 4 gols de diferença se quiser se classificar direto. Acho que é altamente improvável disso acontecer, porque pô, o jogo é fora de casa contra um time bom, que é esse time da Atalanta, um time que sabe contra-atacar muito bem. Se fosse o contrário, se fosse a Atalanta metendo 3 a 0 em Bérgamo e o Liverpool querendo virar em Anfield, eu acho que teria uma chance bacana de acontecer. Até porque o Liverpool já fez isso, né? O torcedor do Barcelona lembra bem. Mas, pô, virar uma dessa fora de casa, cara, num estádio tão chato de se jogar que nem é o estádio da Atalanta, eu não acho que vai acontecer não, cara. Então, se eu fosse o Jürgen Klopp, eu aproveitaria esse jogo em Bérgamo e colocaria o time inteiro reserva. Aproveita, mete um time inteiro ali, chama guri da base para completar, faz o escambau e descansa os jogadores e dá o sprint final com força máxima na Premier League. O Liverpool precisa vencer todos os jogos da Premier League agora até o final da temporada. Todos eles estão nesse mesmo cenário. Arsenal, Manchester City, Liverpool, todos eles sabem. Tem que vencer todos os jogos, não pode tropeçar, porque se tropeçar os outros times vão aproveitar. Então, infelizmente, cara, é um cenário da temporada em que o Liverpool venceu a Copa da Liga, que é o título menorzinho ali, venceu contra o Chelsea na final. E quando o Liverpool vence a Copa da Liga, muito se falava, pô, o Liverpool pode vencer todos os títulos nessa temporada. Venceu a Copa da Liga, tá vivo na Copa da Inglaterra, tá vivo na Premier League e tá vivo na Europa League, sendo considerado o favorito na Europa League. Chegou a liderar a Premier League aí durante algumas rodadas e tudo. O que é que a gente tem hoje? O Liverpool foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Manchester United, num jogo em que o Liverpool tinha total controle do jogo e aí deixou o United renascer ali, o United foi.
enfiou a faca no pescoço do Liverpool. Agora tomou um sacode na Europa League no jogo de ida, tá praticamente fora. E perdeu a liderança da Premier League para o Arsenal depois de tropeçar contra o Manchester United na rodada passada. Então a gente pode ter aí, na última temporada do Klopp já avisou que vai sair, ele saindo só com a Copa da Liga. O que pelo cenário da temporada seria um pouco frustrante, né? Porque o Liverpool estava com um time muito bom, começou a ter muitos problemas, muito jogador lesionando. Cara, eu acho que já é impressionante que o Liverpool esteja ainda na briga pela Premier League, porque, cara, é muita lesão, é muito jogador importante ficando de fora. Muito jogador importante ficando de fora. Teve momentos aí que o Liverpool tava com 5 titulares machucados. Titulares, não é, machucou o fulano ali do banco de reserva, não. Jogador importante machucado. E mesmo assim eles estão ainda na briga pela Premier League. Acho que agora é focar, tentar recuperar os jogadores o máximo que puder e dar o sprint final para tentar vencer todos os jogos na Premier League. E torcer contra o Arsenal, torcer contra o Manchester City para tentar ser campeão. O ponto positivo para o Liverpool é que tanto o Arsenal quanto o City ainda estão vivos nas outras competições. O Arsenal ainda está vivo na Champions League aí contra o Bayern de Munique e o Manchester City ainda está vivo em duas competições, né? Tá na semifinal da Copa da Inglaterra e está vivo na Champions League contra o Real Madrid. Então, talvez para ele agora seja um ponto, entre aspas, positivo, que ele possa focar 100% na Premier League para tentar vencer. Se não vencer, cara, depois de ter, entre aspas, entregado essa classificação na Europa League, porque eu não vou dizer entregar, porque tem que dar os méritos para a Atalanta, que fez o jogaço também. Mas quando você entra com metade do time reserva, queira ou não queira, você acaba abrindo brecha para ser eliminado sem dar o seu máximo. Pode ser um fim de temporada frustrante, porque a gente imaginava que o Klopp poderia sair com 3, 4 títulos, pelo menos a Premier League. Ainda tá vivo na Premier League e, sinceramente, acho que se sair vencendo a Premier League já vai ter, todo esforço vai ter valido a pena. Vamos esperar aí o que é que vai acontecer nessas rodadas finais. Faltam 6 rodadas para a Premier League acabar, beleza? E é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. Muito boa a ida das quartas de final da Europa League. A Europa League tá fantástica, eu sempre falo para vocês, cara. Não deixem de acompanhar a Europa League, uma competição muito, muito boa, que às vezes tem jogos até melhores do que os da Champions League. A ida das quartas da Champions foi fantástica, a ida das quartas da Europa League também foi muito boa. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus destaques aí dessa ida das quartas de final. Deixa o likezinho também, que se esse vídeo aqui for bem, semana que vem eu faço um vídeo sobre os jogos de volta das quartas de final da Europa League, beleza? Valeu pela sua atenção, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve aí, um abraço, valeu!